do mundo de trevas mesmo, contra forças espirituais do mal nessas regiões, tanto terra como nas regiões celestiais. Então essa referência bíblica nos apresenta no mínimo aqui 4 níveis de autoridade no reino das trevas, que muita gente se converte, muitas igrejas existem e não tem consciência desta verdade. É como aquela pessoa boníssima que é abusada por pessoas, mas mesmo assim ela continua e sem perceber que ela está sendo prejudicada, sem perceber que aos poucos ela vai falir. Então ela precisa continuar sendo boníssima, mas tendo consciência para quem ela também vai servir. Assim a igreja, se ela não tiver a consciência da guerra espiritual, ela vai apanhar e ela vai ser dizimada pelas forças das trevas. A primeira autoridade que a gente vê aqui, que o apóstolo Paulo menciona, são os principados. Principados é como uma localidade, um espaço, um local onde é regido ali, já está falando, por príncipes. São espíritos, atenção nisso, hein? Porque eu estou jogando isso daqui para que quarta-feira, quando nós nos encontrarmos, a gente vai tomar uma direção como igreja. Dentro dessas localidades, desses principados, nós temos lá espíritos demoníacos poderosíssimos. São espíritos da mais alta hierarquia no reino das trevas. É considerado esses principados como o primeiro escalão nas regiões das trevas. Principados, eles recebem ordens diretamente de Lúcifer, de Satanás. Com isso eles dominam e operam nesses lugares celestiais. Quando eu falo lugares celestiais, não estou falando do céu de Deus, mas eu falo dessa região aqui. Se vocês lerem o livro de Daniel, vocês vão perceber que quando Daniel está orando, aí depois de 21 dias, vem a resposta do anjo de Deus dizendo: olha, era para eu trazer a resposta para a sua oração no primeiro dia que você começou a orar, mas encontrei no caminho, houve uma batalha entre céu e terra, uma guerra entre céu e terra, e o príncipe não nos deixava passar, então houve uma guerra. Então entre céu e terra, nessa localidade, há príncipes das trevas poderosíssimos, que batalha contra a igreja, batalha contra os servos do Senhor. Depois vocês dão uma olhada lá em Daniel capítulo 10, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, principados é uma localidade, é uma região, onde quem opera diretamente ali são entidades que recebem ordens diretamente de Lúcifer. A segunda autoridade que a gente percebe no texto é chamada de potestades. Autoridade, são demônios que têm autoridade, recebem autoridade e poder delegado pelos príncipes dessa região que eu falei. Quem está entendendo? De verdade? Tem principado, existe uma região entre céu e terra. As potestades recebem ordem desses príncipes, dessas localidades. Elas recebem, tá? E aí são poderes malignos que se opõem à igreja, que se opõem a Cristo Jesus, que tudo que a igreja tenta fazer, eles na realidade se opõem, eles são contra isso daí. Um terceiro nível de
guerras, de batalha aqui, são príncipes do mundo das trevas, que o apóstolo Paulo escreve aqui, né? Esses são responsáveis pela luta contra a verdadeira luz. Por gentileza, não sei se acho que acho que é 2 Coríntios 4:4, esses príncipes aqui que o apóstolo Paulo fala, responsáveis pela luta contra a verdadeira luz, levam os povos às trevas. Eles querem que as pessoas se mergulhem mais em trevas. Esses príncipes, eles cegam o entendimento dos homens. 2 Coríntios 4:4 deve ser, por gentileza. Vamos ler juntos, só para vocês entenderem. Vamos lá, 1, 2, 3. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as potestades, eles vivem diretamente ligado à mente das pessoas. Eu tenho um testemunho. Vocês conhecem muito o Júlio, que toca aqui contrabaixo, junto com, quando não é o Júlio é o Felipe, quando não é o Felipe é o Júlio, né? O Júlio, ele tem um tio, o Valdir, que nós ganhamos o Valdir para Jesus. Mas para ganhar aquele homem, eu pesquei muito com ele. Mas talvez eu passei a gostar mais de pescar, porque eu tinha a intenção de ganhar aquele homem para Cristo. Então, eu andei muito com ele. Ele gostava de pescar à noite, sempre com uma garrafa de cachaça, num sobretudo que ele tinha, imagina. Então, eu não sei se eu pescava ou se cuidava para ele não cair no rio. Foram muitas noites assim, e pregando muitas vezes o evangelho para ele. E numa dessas saídas, nós tivemos uma revelação, que ele tinha sobre ele como fosse um guarda-chuva, sabe? Guarda-chuva aberto, né? Você está debaixo do guarda-chuva, está chovendo e a água cai para lá e para cá. Assim era a palavra na mente dele, não chegava na mente dele. Até que um dia aquilo rompeu. E justo aquela noite ele se converteu a Cristo Jesus. Justo aquela noite que a gente percebeu o rompimento dessa capa sobre a vida dele. Um outro testemunho que eu tenho, eu ajudava muito, cooperava muito numa igreja de Campinas. E lá, uma senhora, amiga nossa, chamada Darcy, ela evangelizava muito também. E numa dessas vezes, ela testemunhando para a gente, que ela tinha terminado de ministrar o evangelho para uma pessoa, estava indo já embora para casa, quando ela resolveu voltar para aquele lugar lá. Quando ela voltou para lá, aquela pessoa que ela havia pregado o evangelho, essa pessoa estava possessa de uma entidade maligna. E aí, essa entidade falou assim com a Darcy: todas as vezes que você vem falar essas palavras para ela, eu não deixo essas palavras entrar na mente dela. Tem tudo a ver com esse texto, sim ou não? Sim ou não? Tem tudo a ver. São potestades que agem diretamente na mente das pessoas, para eles não entenderem o evangelho de Cristo Jesus. Quem está entendendo, pastor Alcides? Você fala: eu já sei tudo isso. Mas por que a gente está numa situação terrível? Que parece que emperrou e não sai mais desse negócio. Eu quero alertar a igreja nessa manhã para a batalha espiritual. Vocês estão entendendo, pastor? A igreja precisa ser esperta para isso. Quando a gente ora por pessoas
que estão dominadas por essa cegueira, que essas entidades trazem na mente das pessoas, quando nós oramos por essas pessoas que estão em religiões pagãs, nós estamos guerreando contra essas potestades. Essa vinda nossa de sair de casa aos domingos de manhã, chegar aqui e cantar 2 musiquinhas, como eu falei já, ouvir uma palavra e ir embora para casa, isso precisa ser mudado, essa nossa atitude. Nós estamos em guerra espiritual. Você sair da sua casa e trabalhar e estudar, você viver, você está em plena guerra espiritual. Essas potestades é um nível de guerra terrestre, dia após dia, hora após hora, nós recebemos investidas deles. Nós que já recebemos a luz de Cristo, entendemos a palavra, nós recebemos setas demais em nossa mente, para não ler a Bíblia, para não se aproximar, não ir mais fundo do que a gente já foi, sabe? A gente recebe setas. Sabe que eu estou falando só de mim? A gente recebe. E a gente acha que isso é uma coisa normal da vida. Se acreditamos em Deus, devemos acreditar de verdade, de fato, que Satanás, ele existe e ele, na realidade, quer a nossa destruição. Um outro tipo de autoridade aqui são hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Essas hostes espirituais são forças que oprimem a humanidade, trabalham sobre nações, sabe? Oprimem a humanidade, tentando levar a humanidade, levar o homem, levar as pessoas ao desespero, levar as pessoas ao caos total, suicídio, ao medo, à angústia. Às vezes você fala assim, mas como é que um rapaz tão novo daquele, nem viveu tudo que eu vivi e se suicidou? Quem está me entendendo? Como é que um rapaz, o que ele tinha de tanto assim? Será que teve tanta luta como eu tenho tanta luta? Será que ele já viveu tanto como eu já vivi? Será que ele teve tanta experiência tão forte assim como eu já tive, a ponto de um garoto de 18 anos, de 21 anos, se suicidar? Como pode uma pessoa de 15, 18 anos ter uma angústia tão grande dentro dele? O que leva uma pessoa assim a sofrer, a ter medo? Ontem recebi uma pessoa em casa, eles decidiram, nós temos medo, tenho medo, não sabe explicar por que tem medo, de onde vem. Aqui está a resposta. São essas potestades que agem diretamente na humanidade. Forças espirituais malignas. Uma vez, eu sempre falei isso, que Satanás não está nos bares da vida, porque lá os caras já estão bebendo, ele não precisa ficar incentivando as pessoas a irem encher a cara, irem para as baladas. Ele está interessado nos crentes, gente que sai de casa e vem num domingo de manhã para uma igreja, meu filho. Ele está interessado nisso, para acabar com esse seu interesse, acabar com essa sua vontade. Já não tem muito, aí ainda mais ele vindo com toda a força dele. A base da nossa vitória está em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, ok? A base está aí. A base está aí. Não adianta a gente fazer coisa por nós mesmos. Nós precisamos saber lutar. E a base está aqui. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus deu vida através de Cristo Jesus. Ele nos perdoou todas as transgressões. O texto está dizendo que o Deus eterno, através de Cristo Jesus, perdoou
todas as nossas transgressões. Ele cancelou, através de Cristo, um documento que era uma dívida nossa, que consistia em ordenanças, e que nos era contrário esse documento. Ele removeu essa dívida, pregando-a na cruz, versículo 15. E tendo despojado os poderes, esses que eu falei para vocês aqui, essas quatro autoridades que eu falei para vocês aqui, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez desses poderes um espetáculo público, e triunfou sobre eles na cruz. Quem entendeu? A base da nossa vitória está aqui. Nós encontramos a chave para vencermos a nossa guerra espiritual em Cristo Jesus. Eles não estão presos, enjaulados, encadeados, esses demônios. Eles foram sentenciados, certo? Já foi batido o martelo, pá! Mas não chegou o tempo de levá-los ainda para a prisão. Então, nesse interim de sentença e prisão, é onde eles estão interessados na tua mente, na tua alma, interessados em você. Jesus os venceu na cruz. E a minha pergunta, quando eu pensei nesse assunto, foi: o porquê da guerra? Por que batalha espiritual? Por que a igreja está envolvida em batalha espiritual? Porque Satanás, ele tem buscado desde a eternidade passada. Atenção, senhores, eu já ensinei aos mais antigos aqui tudo isso aqui. Ele tem buscado adoração. Se você ler Isaías 12, né? Ezequiel 28, se vocês lerem esses capítulos, vocês vão perceber que desde a eternidade, atenção, senhores, antes de ser criado seres humanos, antes de ser criado qualquer coisa, ser criado planetas, na eternidade passada, Satanás, que era um anjo de luz, segundo Ezequiel 28, de 11 em diante, que era um anjo de luz, ele decidiu tomar o lugar de Deus. E isso depois um outro profeta, Isaías, confirma essa mesma verdade. Ele decidiu tomar o lugar de Deus, porque ele queria ser adorado como Deus era adorado. E o homem, aliás, vamos voltando aqui a Satanás, ele é expulso dos céus, ele é expulso daquela região, Deus o expulsa, Deus o tira do sistema dele, e ele é lançado por terra. E quando Deus cria o homem se tornou o canal de adoração ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Ele se tornou o canal de adoração. Aliás, o homem é canal de adoração, seja para Satanás ou para Deus. Ele tem que escolher. Por Satanás saber que ele é um canal de adoração, ele entra e investe demais no homem, para que ele sirva a ele. Aliás, ele tentou o próprio Cristo: se você prostrado me adorar, vocês lembram dessa passagem? Alguém lembra? Se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos. Então a intenção de Satanás é fazer com que o ser humano se torne um adorador dele, e não do Deus verdadeiro. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas são como joias nas mãos do diabo. Ele não quer soltar dela nunca. Ele não quer perder essas vidas de maneira alguma. É uma guerra espiritual. Quando a gente estuda sobre guerra na Bíblia, nós podemos perceber que sempre havia um propósito definido na guerra. Porque tem gente que pega o Velho Testamento, começa a ler aquelas guerras e fala: nossa, não vou ler no Velho Testamento não, só fala de guerra. Mas ele tem um propósito definido, aquelas guerras, todas elas. Se você ler, você vai ver isso. Acho que a partir de agora você vai entender melhor. O propósito era saquear
o inimigo, o exército inimigo, né? E conquistar o território dele. E até hoje, o próprio território de Israel é um território cobiçado por todas as nações, né? A nação de Israel ali, o território é cobiçado. E isso antes era a mesma coisa. Então, a Babilônia e outras nações, os assírios, eles cobiçavam o território de Israel. E a ideia era essa, era saquear e conquista. Saquear e conquistar territórios. Guarde isso. A guerra espiritual, onde a igreja está envolvida, ela então não é um fim em si mesma, porém ela é um meio para alcançar um grande objetivo. Nós não podemos ser igreja apenas para vir aqui, cantar as canções e ir embora para casa dizendo, já cumpri a minha missão hoje, o meu culto, a minha, sei lá, já fui na igreja. Mas nós temos todos que ter esse objetivo. Nós estamos em batalha espiritual e existe um objetivo, um grande objetivo a ser alcançado, que é o despojo da guerra, que é a recompensa da guerra. E para nós, são vidas. Existem vidas que precisam ser tomadas, existem vidas que precisam ser tiradas das mãos do diabo e levadas para o reino de Deus. Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário, mas Ele conta comigo, com você, Ele conta com a igreja, para sair por esses lugares, para ir atrás dessas pessoas que estão nas garras do diabo mesmo, estão infiltradas, não é aquele negócio, olha lá, está perdido, e a gente não fazer nada, e a gente não se dispor para esse perigo, para essa situação que a humanidade está passando, né? Às vezes nós até protestamos no Face, através de alguma coisa que aconteceu, né? Mas não é só um protesto, não é só jogar, é fazer alguma coisa. A igreja precisa fazer alguma coisa, e o objetivo dela, a missão da igreja, é entrar nesse arraial do inimigo e arrancar de lá essas vidas que são preciosíssimas para Deus. Amém? Quem está me entendendo? Sabe por que eu estou falando isso? Porque aconteceu isso com você. Alguém falou do evangelho para você. Alguém foi lá e pregou a palavra. Talvez nem assim, não foi uma vez só, mas que precisou falar com você um monte de vezes, um montão de vezes, até que uma hora, sabe? E aí você entendeu a palavra, que não é apenas vir mudar de religião, vir para uma igreja evangélica, sentar aqui, mas entender que o Senhor Deus estava te chamando. O Senhor Deus estava te chamando. O Cafu faz aniversário hoje, é lindo. Eu mandei para ele Salmos 22:10. Põe Salmos 22:10. Olha que interessante. Deus te chama, não é esperar você, quando ele passar da adolescência dele, quando ele chegar na juventude, não, quando ele se tornar um homem formado, eu vou chamá-lo. Mas nos teus braços fui lançado desde amado. Nossa, eu não gosto dessa versão não. Outra versão da Bahia. Vamos ver se tem outra. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és meu Deus. O Senhor Deus tem cuidado de você, rejeitado por seus pais ou não, abandonado por seus parentes, seus familiares ou não, mas Deus, Ele é a pessoa principal, que tem um interesse maior na sua vida, desde o ventre materno. Ele já está de olho em você, Ele já estava querendo conquistar você desde lá. Quem me entende? Você é precioso para Deus, e Ele tem então um objetivo, de ganhar você, e para que você sirva o exército dele. Nós estamos vivendo dias, para falar a verdade, dias proféticos, dias apostólicos, aquela mesma unção
na igreja do primeiro século, a igreja apostólica, a gente está vivendo isso, aliás, eu vou voltar, a gente precisa voltar a viver esses dias apostólicos. E uma igreja, quando se move nessa atmosfera apostólica, ela reconhece qual é a parte dela nessa batalha, nesse jogo. Ela reconhece qual é o dever dela nesse jogo. O perímetro de ação do inimigo, ele precisa diminuir, sabe? Diminuir em nossa mente, diminuir dentro da nossa casa. Sabe aquele clima que nunca melhora? Né? Às vezes você pensa 2 vezes em voltar para a tua casa. Sabe aquele clima péssimo? Você chega, tem um negócio, parece no ar da tua casa, que daqui a pouco o negócio vai estourar. Né? É uma palavra invertida um pouquinho, a coisa fica feia. Então, esse perímetro, esse espaço do inimigo, ele precisa diminuir. O inimigo precisa perder força, já lá dentro da sua casa. Tem que perder força. Ele precisa perder força. Uma vez chegando em casa, tinha algumas pessoas na rua, e quando nos viram, eles gritaram: "Ô pastor!" Eu falei: "Estou lascado." E: "Ô pastor, tem uma mulher ali, naquela casa que está falando grosso." Na minha época, a mulher que falava grosso é que estava endemoniada. Hoje é cabra macho mesmo. Aí nós descemos do carro e nós fomos lá. E engraçado, olha como estou falando, olha como isso é verdade. Ela estava na cozinha da casa, era um corredorzinho para a gente chegar até a casa ali, entrar na cozinha. Quando nós entramos nesse corredor, eu e a pastora Mara, quando entramos nesse corredor e chegamos na cozinha, a pessoa falou assim: ela correu para a sala. Aí nós saímos da cozinha e fomos para a sala. Ela correu para o quarto. Nós fomos para o quarto, escondeu atrás do guarda-roupa, um espaço. Falei: por quê? Porque vai recuando e vai perdendo o perímetro, perdendo o espaço dentro da casa. Quem está me entendendo? A tua presença com o Espírito Santo em nós faz com que Satanás recue. Marcos capítulo 5 mostra que quando Jesus estava chegando numa região chamada região dos Gadarenos, ele estava chegando, quando ele chega e põe o pé ali na praia, Satanás, através de uma entidade no corpo de uma pessoa, sai ao encontro de Jesus e fala: o que é que você veio fazer aqui? Veio nos perturbar antes do tempo? Isso é, aquela entidade se sentiu acuada. Quem está me entendendo? Isso é, chegou o nosso final aqui. E isso aí tem muita coisa para a gente falar, meu pai. Mas eu só quero mostrar para vocês que nós estamos em batalha espiritual. E a igreja precisa ganhar espaço. Ganhar espaço. Começa dentro da sua casa. Ganhe espaço lá. Que haja muito mais a presença de Deus. Que haja muito mais diálogo do que a discussão. Do que haja muito mais entendimento do que desentendimento. Ou haja muito mais acordo, sabe? Mesmo tendo alguns pensamentos diferentes, mas que haja acordo. Que haja a presença de Deus plena ali dentro da sua casa, sabe? Entenda que você carrega isso. Entenda. Pastor, vem aqui que o negócio está feio. Não, entenda que a porção que eu carrego como luz, como autoridade de Deus aqui, você tem aí, está aí, você tem. Eu vou chamar o profeta, eu vou chamar a missionária, eu vou chamar aqueles que têm sal grosso, sei lá. Não, filho, existe algo em você que é maior do que todas essas autoridades aqui. Quem está me entendendo? Existe algo em você que é maior, todas essas autoridades aqui.
uma vez expulsando uma entidade num homem dentro da nossa casa, na sala de casa. Eu estava expulsando, aí o Gui era pequeno ainda, e ele resmungou lá no quarto, e eu falei para a Mara, vai ver o Guilherme. Aí aquela entidade falou assim, não, eu não posso mexer nele. Quem está me entendendo? Eu não posso mexer nele. Então, a nossa casa precisa ser coberta com essa autoridade. Entendeu? O lugar onde você trabalha precisa ser coberto. Não é você chegar lá onde você trabalha e entrar com mão erguida. Por quê? Rapataca! Não, filho. Fica de boa, sabe? Tenha consciência e convicção de quem está em você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não precisa fazer escarcéu para alguém saber, lá o crente. Não. Sabe? Viva essa vida, mas com a convicção de que nós estamos em batalha espiritual, e não é contra o teu patrão, não é contra o seu empregado, não é contra os seus amigos de faculdade, não é contra a gente que você casou, você dizia que amava, e não sei o que lá, era uma meleira terrível, e hoje lança palavras que ferem, que machucam. Não é contra essas pessoas, meu. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, esses príncipes das trevas, essas hostes malignas. São 4 autoridades, porque eram anjos, tinham hierarquia, e existe essa hierarquia até hoje. E dentro dessa hierarquia, quando eles foram lançados por terra, eles continuam nessa hierarquia, eles têm autoridade. Mas a igreja precisa entender, ter isso na mente, e a gente batalhar, a gente invadir esse espaço e alcançar os nossos despojos, alcançar, na realidade, o objetivo dessa guerra, que é nos defender, ter convicção do que a gente está fazendo aqui, e ganharmos essas pessoas para Jesus que estão enterradas nas trevas. Quem me entende? Por gentileza, fique de pé.